de Jesus, que nós possamos realmente ser edificados, possamos ser alimentados de forma adequada e necessária com o pão vivo que desce do céu. Amém. Muito obrigado, Senhor. Tome-o poderosamente com ousadia em suas mãos e na autoridade do Senhor use-o como profeta sobre nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Bom dia, graça e a paz do Senhor. Amém. Eu estou alegre com Jesus aqui nessa manhã junto com vocês. Estou bem emocionado também pela presença do Senhor. Porque esse cântico que nós cantamos, por último agora, Hosana, ele é muito profundo no que diz respeito ao significado dessa palavra. Na verdade, em hebraico, Oxaná. E quando nós nos deparamos com essa palavra, com essa pequena palavra, Hosana, nós somos levados a pensar naquele momento em que Jesus ele está entrando em Jerusalém, montado num jumentinho, e o mesmo povo que o aclama ali, clamando Hosana, Hosana, e dizendo bendito o que vem em nome do Senhor, aclamando Jesus como rei. Muitas vezes nós traduzimos essa palavra dentro do contexto que nós aprendemos esse texto, dizendo que Hosana significa aquele que vem em nome do Senhor, ou bendito aquele que vem em nome do Senhor. Na verdade não é isso que significa a palavra Hosana. Hosana ou Oxaná, como diz em hebraico, significa um clamor por salvação ao Senhor que está no céu, né? É um clamor profundo que diz assim: socorre-nos com salvação, clamamos, suplicamos a Ti, socorre-nos ou salva-nos desde os altos céus. Então, quando nós cantamos aqui, não tem como ser diferente dentro da nossa alma. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. E faz todo sentido quando dizemos: limpa o meu coração. Não sei se isso emociona você. Aleluia! Quero. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Então, que hoje essa breve introdução possa levar você e eu a cantar um pouco mais, com mais profundidade, com mais relacionamento, de rendição com Jesus, porque dos altos céus Ele sai e vem exatamente fazer cumprir essa palavra. Hosana, Oxaná, dos altos céus Ele vem socorrer-nos com salvação. Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Quero falar sobre essa relação de Jesus conosco, não somente relacionada à nossa geração, mas à humanidade como um todo, dentro do plano de salvação que Deus estabeleceu para nos salvar, nos socorrer, a todo aquele que nele crê. Eu quero começar exatamente com o texto que lá em Mateus capítulo 27, eu gostaria que você ficasse agarrado com a sua Bíblia. Mateus capítulo de número 27, versos de número 50 e 51. Para os estudiosos da palavra do Senhor, aqueles que amam estar mergulhados nela, e aqueles que também começaram a conhecer o Senhor agora, sabem que esse capítulo 27 já fala a respeito da crucificação, já fala do momento em que o nosso Senhor está prestes a consumar aquilo que lhe havia sido proposto, aquilo que lhe havia sido dado. E esta glória está sobre ele, enquanto homem também. Quem achou, diga amém. Amém. Capítulo 27, versos 50 e 51, diz o texto: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. É o verso 51. E tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Preste atenção no verso 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Então, por consequência disso, o véu se rasga. Nós conhecemos o véu desde o Antigo Testamento, não é verdade? Quando ele estava presente no templo e separava o lugar santo do Santíssimo ou do Santo dos Santos.
E o sumo sacerdote era o único que tinha acesso àquele local. Mas entre os átrios, a subida da escadaria do templo e a entrada para o lugar santo, onde os sacerdotes e os levitas apenas tinham acesso, o sumo sacerdote também, mas era restrito a apenas este universo de pessoas, separados para ministrar um serviço ao Senhor. Havia uma pequena cortina ou uma cortina primária entre os átrios, a subida do templo, o alpendre de Salomão e então o acesso ao lugar santo, onde ficava a mesa com os pães da proposição, onde ficava o candelabro que era iluminado diariamente, não podia ser apagado, era reposto o seu azeite, ficava ali, e dali para dentro um véu maior, mais espesso, que separava o lugar santo do santíssimo. E uma vez por ano o sumo sacerdote, como homem, depois de haver apresentado a Deus sacrifício por si mesmo, porque era um homem também com a natureza terrena, a semelhança de Adão, e por isso levando no seu próprio corpo a herança do pecado de um coração corrompido, ele precisava oferecer sacrifício a Deus, e após o sacrifício ele então entrava naquele lugar para oferecer o sangue do sacrifício a todo o povo, por todo o povo, na presença de Deus, no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. E ali ele ficava, até que saísse de lá, se o sacrifício fosse aceito, se ele, como sumo sacerdote, fosse aceito. O fato é que, o que isso tem a ver conosco? Tudo. E antes de começar a falar um pouco a respeito deste texto, eu quero falar um pouquinho desses verbos. O primeiro separava uma parte do povo que não tinha acesso ao lugar santo. E deste véu para o segundo véu tinha um caminho a percorrer, para que entrasse então no Santo dos Santos apenas o sumo sacerdote. Este véu que separava o lugar santo do Santíssimo era um véu de cortina multicolorido, era um véu diferenciado pelo seu tamanho, pela sua espessura, possuía tamanha resistência que 2 cavalos de guerra não podiam rompê-lo quando puxasse nas suas extremidades. Eles não podiam separar esse véu. Ele tinha a dimensão da sua largura ou a sua espessura do punho da mão de um homem. Então quando você olha para a minha mão, essa era a espessura. Olhando da parte de cima, o fio direto, era a espessura de um punho. A sua altura e a sua largura eram de 3,5 por 3,5 centímetros, com exceção do templo de Herodes. Quando Herodes levanta o templo, nos dias de Jesus era o templo que estava existindo, era de 18 centímetros de altura, 18 metros de altura por 18 metros de comprimento, e não centímetros, perdoe. 13,5 por 13,5 era o templo de Salomão, a sua cortina, que representava o tabernáculo no deserto, por 13,5 por 13,5. Herodes havia feito por 18 por 18. Então, tornava ainda pior e talvez mais difícil ou impossível ser rasgado por homens, aberto por qualquer tipo de tentativa naquela época, por causa da força que possuía. E eu gostaria de dar uma pausa aqui e compartilhar com vocês o que acontece no capítulo de número 5 do Apocalipse, quando João está na ilha de Patmos, uma ilha do mar Egeu. Ele está lá exilado, como o último apóstolo vivo na época, porque todos os outros apóstolos haviam morrido pelo viés do martírio, e o único apóstolo antes de João foi o apóstolo Paulo, que morre em Roma, já também avançado em idade. João tem aproximadamente 90 anos de idade quando está na ilha de Patmos, e ele então tem a visão da glória de Jesus, o Jesus glorioso, no seu esplendor, e vai mostrar a João, para mostrar à sua igreja, aquilo que diz respeito não somente às últimas coisas, mas o texto ou o versículo central de todo o livro de Apocalipse, que está no capítulo 1, vai falar a respeito daquele que era, que é e que há de vir.
e com isso o contexto que concerne a tudo que está relacionado a ele, de forma côncava e convexa. Ou seja, tudo se encontra em Jesus e tudo também parte de Jesus para ser conhecido a respeito de Deus. Como se fosse um círculo fechado, uma grande aliança em si mesmo, que não tem intervalo, não tem quebra, não tem falha, não tem ruptura, não tem nada que possa diferenciar em nenhuma das suas posições. No capítulo 5, João chora muitíssimo. Notem vocês que já havia sido dadas cartas às igrejas da Ásia Menor. Já havia dito a elas a respeito de Jesus, com aquilo que se repete como estribilho também todas elas: eu sei as suas obras, eu sei as suas obras, eu sei o que você faz, de bom, de ruim, aquilo que ninguém sabe, seu marido não sabe, sua esposa não sabe, seu pastor não sabe, seu irmão não sabe, seus filhos não sabem, ninguém vê, eu sei, diz o Senhor. E ele dá uma série de orientações, ele trata uma série de questões do comportamento das igrejas. E nós vemos então que no capítulo 5, João está chorando muito. Por que ele está chorando muito? Porque alguém disse para ele, um dos anciãos havia dito para ele, que havia um livro atado, ou um pergaminho atado por 7 selos, e que ninguém fora achado, nem em cima do céu, nem embaixo na terra, nem debaixo da terra, que era digno de abrir o livro, olhar para ele e desatar os seus 7 selos. Que livro é esse? Ali estava diante de João toda a história da humanidade, tudo que havia por consequência de forma selada e incapaz de ser rompido, porque não havia ninguém que fosse capaz de intervir na consequência ou na condição corrupta do ser humano por causa do pecado, e os juízos de Deus selados para serem manifestos sobre a terra, e ninguém havia sido achado digno. E aqui eu quero glorificar ainda mais o nome do nosso Senhor, porque em toda a Bíblia, se você procurar alguém que recebe este título, você não vai encontrar ninguém, absolutamente ninguém, que recebe o título de digno. Ninguém. Esse título é exclusivo para uma única pessoa, por causa do feito que ele fez. Glória a Deus. Dignidade vem de um caráter ilibado, demonstrado por um ato de rendição e obediência. Por isso, digno. Ninguém havia sido achado digno, nem de olhar para o livro, nem de abri-lo, desatando os seus 7 selos. Ninguém, em toda a criação, em toda a existência, ninguém podia interferir na consequência do homem, porque ninguém era capaz de fazer isso. E então, um dos anciãos fala com João: olha aqui, vire-se para cá, porque ele chorava muitíssimo pela angústia de não haver ninguém que pudesse mudar a condição de condenação e dos juízos de Deus sobre toda a humanidade. Você entende isso? Sobre você, sobre mim, sobre aqueles que já passaram e aqueles que ainda virão. Toda a humanidade, por causa da herança vinda pela natureza de Adão, o pecado corrompido. E a semelhança de Adão somos nós. E levamos essa herança, junto com ela, a consequência. E por esta afronta, Deus selou, ou este livro está selado. E agora o Senhor diz: levante-se, olhe para cá, eis o Cordeiro. Não é isso que ele diz. Ele diz: olha para cá, eis o leão da tribo de Judá, Aleluia. a raiz de Jessé, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então diz o texto: eu me virei e olhei e vi um cordeiro como havendo sido morto. Aleluia. Naquele instante os céus se dobram,
os anciãos colocam suas coroas, os 4 seres viventes se dobram, o cortejo celestial se inclina e começa a dizer: digno, 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 digno é o Cordeiro que venceu para desatar os selos, abrir o livro. Ou seja, digno é este Cordeiro que interviu na história da condenação humana, mudando a condição deste homem pecador, agora para justo diante de Deus por meio dele, e não mais recebendo em si a consequência que está no livro. Aleluia. Como isso é feito? Eu gostaria de representar de alguma forma. Bruno, você me ajuda? Sua esposa também, por favor. Aleluia. Vamos voltar ao tempo da escola bíblica dominical, que a gente vinha fazer as ceninhas na frente. Eu gostaria que você ficasse atrás e ela aqui à frente, com gentileza. Agora voltando para o véu. Você fica ali atrás um pouquinho. Fica de frente para mim, minha amada aqui. Muito obrigado. Isso. Fica aí de frente para ela, desse jeito. Era assim que acontecia. O primeiro véu estava aqui, que separava o povão, os indígenas, aqueles que não tinham condições de chegar e entrar, que ofereciam lá fora, distantes, como algo longe deles. E se passava pelo primeiro véu os sacerdotes e os levitas, também o sumo sacerdote. E aqui dentro havia algumas coisas diferentes, que aproximavam este povo agora separado, seleto para um ofício, para o exercício ministerial, mas que também não dava autorização para que eles atravessassem porque este véu reservava ainda mais uma condição de guardar algo que não poderia ser revelado ainda. Só que o que isso representa? Tanto este véu quanto este caminho e o lugar que está aqui atrás está apenas numa única pessoa. Eu sou a porta do aprisco. Quem entrar por mim entrará e sairá, encontrará pastagens. Aleluia. Mas ainda havia um lugar que precisava ser aberto. Aleluia. E como é que esse lugar, obrigado Bruno, obrigado querida, precisaria ser aberto? Se ele estava selado, você não conseguiria, eu não conseguiria, muito menos aquele sumo sacerdote da linhagem de Arão, homem como nós. A ele era permitido, por causa do sangue do sacrifício, entrar, mas um sacrifício que não podia remover, limpar, justificar. Ele apenas era recebido para cobrir os pecados, mas não removia a condição do coração corrompido. Por isso, ano após ano, de forma repetitiva acontecia isso, para que Deus não derramasse seu juízo sobre o povo. E mesmo assim, alguns juízos de Deus foram manifestos pela desobediência do povo. Agora aparece alguém que vem da parte de Deus, não segundo a natureza e a semelhança do homem terreno, pois assim como é o terreno, assim são os terrenos. Mas agora a sua natureza é do céu, e assim como ele é do céu, também aqueles que estão nele possuem uma nova natureza. E ele vem, nascido de mulher, à semelhança do homem, identificado com o homem em todas as coisas, menos com uma. Aleluia! O pecado instaurado no coração do ser humano que o corrompe diante de Deus. E este mesmo Jesus, ao descer as águas do Jordão, ouve do céu, assim como outros que estavam ao seu redor, uma voz, e dentre eles João Batista, dizendo: este é o meu filho amado, que me dá satisfação, me faz satisfeito, ou satisfaz em mim todos os meus atributos, inclusive minha justiça. Glória a Deus. Esta é a relação dessa fala de Deus para com Jesus diante do povo e para nós registrados sobre a sua palavra.
este é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem satisfação, aonde eu fico satisfeito, eu tenho prazer. Todos os meus atributos estão ali, plenos, revelados, repletos, satisfeitos. E Ele agora começa a se manifestar entre nós. Seu primeiro milagre já demonstra o seu último ato. Em Caná da Galileia, Ele transforma água em vinho, revelando ao mundo, revelando às pessoas que Ele é o único capaz de mudar uma estrutura impossível de se tornar em outra. Ele faz. Não há condição de vinho, de água se tornar vinho pela sua condição molecular, pela sua composição química, por mais que você tente fazer isso num laboratório. E Jesus faz isso, mostrando que Ele tem poder para transformar a estrutura impossível de ser transformada numa estrutura nova, completamente diferente da primeira, que é o que Ele vai fazer na cruz. E quando Ele está na cruz, naquele lugar, antes de morrer completamente, ter mais fôlego nenhum em si, Ele clama a Deus dizendo: Pai, recebe o meu espírito. E Ele também diz: está consumado, está pronto, está preparado. E mais do que isso, o significado: está satisfeito. Ele repete ao Pai a mesma expressão que o Pai dá a Ele no Jordão, no início. E Ele diz: está satisfeito, consumado, terminado, completamente capaz de abrir o livro e desatar os seus céus, intervindo na sua vida e na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. E quando Ele faz isso, e Ele entrega seu Espírito, Ele expira, o véu lá dentro do templo se rasga. Por quê? Porque é o seu corpo que está sendo aberto, é o seu corpo que está sendo entregue, é o seu corpo que está mutilado, dilacerado. Mais do que isso, Ele não é só a porta, Ele não é só o caminho, Ele é completamente a aceitação minha e sua, no lugar secreto, no aconchego de Deus. E não somente Ele como prazer, mas Ele em nós, fazendo com que nós sejamos o prazer de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso demais para nós. Aleluia. Hebreus capítulo 9, verso de número 1 a 28. A palavra do Senhor vai fazer comparação entre o templo antigo e o seu véu, e o templo novo e o novo véu que foi rasgado. Em especial, quando nós olhamos o capítulo 10, nós então vamos encontrar o verso principal, do verso 19 a 23, aonde a palavra do Senhor diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Preste atenção, o sangue apresentado do lado de fora na nossa encenação. Entrar com ousadia no santuário, passou a primeira cortina pelo sangue de Jesus. Agora leia o texto aí em Hebreus capítulo 10. Continue lendo esse versículo aí a partir do verso 19 e 23, especialmente o verso 23. E você vai entender a encenação que nós fizemos aqui com essa família gostosa de conviver. Pelo seu sangue, agora Ele atravessa o primeiro véu, ou a primeira cortina, por causa do sangue que foi oferecido fora, pois Ele foi sacrificado fora, e o seu sangue derramado, oferecido fora. Por que fora? Porque não foi só pelos seletos, não foi só pelos destacados, não foi pelos religiosos, não foi somente pelos líderes, mas foi por aquele povo que eu disse para vocês que estava lá fora, e todos aqueles que você interviu. Agora do lado de fora, seu sangue derramado, seu sacrifício. Agora entra-se, o texto diz, veja, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Entramos no santuário pelo sangue de Jesus. Passei a primeira porta. Agora eu atravesso o
caminho estou nele, da primeira para o véu, pelo novo e vivo caminho. Eu estou andando em direção àquilo que me está reservado para sempre, para o alvo da verdadeira vocação em Cristo Jesus. Eu prossigo, eu deixo as coisas que para trás ficam, e eu estou seguindo no caminho. Nós cantamos isso aqui, nós cantamos isso. Atravessamos a porta por causa do sangue e entramos. Agora nós estamos caminhando. Você se vê nisso? No caminho, o novo e vivo caminho que pelo sangue de Jesus nos fez entrar. E neste caminho estamos andando em direção ao lugar santo, ao Santíssimo. Estamos sendo conduzidos de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. E como é possível entrar lá, pastor Léo? Só é possível porque alguém na cruz, acima de todos os homens, recebe em seu próprio corpo o juízo de Deus. E como se ele fizesse assim, irmão, ó, o seu próprio corpo, quando entregue, faz com que o véu se rasgue, mostrando que aquilo que estava oculto ou determinado para um novo tempo específico por Deus chegou. A plenitude do Senhor, a plenitude dos tempos, não por causa do Império Romano, não por causa das cidades, das interligações, da expressão da língua, não, da cultura, muito menos, mas por causa do momento em que Deus estabeleceu para se revelar, não por pouco, não por porção, mas na sua totalidade. Pois a palavra do Senhor testifica de Jesus dizendo: tudo que se pode conhecer de Deus está manifesto em Cristo Jesus. Tanto o seu eterno poder quanto a sua excelência de sabedoria se manifesta na face de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E agora em direção a este lugar que está aberto, está aberto. Está aberto não a crente apenas, mas está aberto a todo que se voltar a Ele, pois todo aquele que se voltar ao Senhor e invocar o seu nome será salvo, diz a palavra do Senhor. Todo aquele que se voltar a Ele, preste atenção, João capítulo 7, verso número 37, Jesus está numa festa, no dia mais solene da festa. Depois de ter falado no templo, assentado na escada, ele gostava de ficar junto ao alpendre de Salomão, porque as pessoas iam lá e ele observava seus corações daquilo que elas iam oferecer a Deus, não as suas ofertas, porque não vale a pena oferecer nada ao Senhor se você não se oferecer. Não faz sentido, pois Deus não precisa de nada nesse aspecto, como se ele necessitasse de algo. Então ele estava ali na escada, durante os dias da festa, ensinando o povo. E ele é questionado pelos fariseus, alguns que estão ali, escribas, doutores da lei, o confrontam, o angustiam. De repente, ele sai do meio do povo, vai para um lugar, sobe num lugar alto, e o texto que diz: e clamou Jesus em alta voz no meio da festa, ou no dia mais solene da festa, dizendo: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Quando ele diz isso, o texto, o sentido verdadeiro do texto é: Jesus clama com lágrimas, Jesus clama com uma expressão de, humanamente falando, mas eu não estou encontrando uma outra palavra para especificar, como se fosse um clamor de desespero, porque ele sabe quem ele é, ele sabe o que veio fazer, mas as pessoas não. Ele sabe que ele está abrindo um caminho, dando a eles aquilo que seria impossível por estar selado, o livro. E ele sobe nesse lugar e grita, com lágrimas, com súplica, dizendo: venha a mim todos. Ladrão sente sede, prostituta sente sede, crente sente sede, religioso sente sede, cego sente sede, todo mundo sente sede. Ele não está direcionando para um grupo específico, ele está dizendo a todos:
Ele está dizendo: venham todos, se você tem sede, venha a mim, beba, pois a água que eu lhe der, a água que você beber, ela vai jorrar para a vida eterna. Ele está dizendo: em mim você é satisfeito, em mim meu Pai é satisfeito em você, em mim você conhecerá as profundezas de Deus. Eu venci para abrir o livro e desatar os seus. Eu venci para que a sua condição fosse mudada, fosse transformada. Por isso ele é digno. Entenda isso. Digno. Por que eu abri esse momento nosso hoje de manhã dizendo sobre Hosana? Porque é de onde ele vem mesmo para fazer exatamente o que significa a palavra Hosana: nos socorrer, salvando-nos desde os anos. A súplica por salvação, talvez não manifesta por palavras propriamente ditas, mas gritadas pela alma que anela por Deus, que suspira, que anseia, e Deus ouve esse clamor como ouviu. Ele agora glorifica seu Filho, fazendo com que tudo isso se cumpra nele, seja feito nele. Depois que ele morre, no domingo pela manhã, Maria Madalena vai ao túmulo com o objetivo de cuidar do corpo de Jesus. E chegando no túmulo, e você vai encontrar esse texto em João capítulo 20, verso de 1 a 10. Ela chega lá, e quando ela olha, ela vê a pedra removida, e o corpo não está lá dentro. Ela volta correndo e conta para Pedro, e alguns discípulos estavam junto dele, e diz: levaram o nosso Senhor. Então Pedro corre, mas o mesmo João que escreve diz que aquele discípulo a quem Jesus amava, uma percepção de João a respeito do seu relacionamento com Jesus, corre mais do que Pedro, chega primeiro do que Pedro, e abaixando-se não vê o corpo, mas vê os lençóis no chão. Pedro vem correndo, e como é do seu comportamento, ele entra, e ao entrar ele também vê os lençóis, e vê o lenço dobrado ou enrolado de forma carinhosa, de forma específica, aonde ficava encostada a cabeça do Senhor quando o corpo foi posto. Alguns estudiosos, outros antropólogos batem cabeça muitas vezes para dar significado a isso, mas não está à toa no texto. Você crê junto comigo nisso, amém? O texto deixa especificamente este detalhe, e curiosamente existe razão para isso, existe significado para isso, e este significado começa exatamente no costume, na tradição hebreia, que se deu muito fortemente para os judeus. Alguns aqui já estiveram lá, eu não sei se tiveram a experiência de alguns hotéis ver essa condição do lenço. Hoje nós vemos toalha de rosto, hotel, pousada, nós usamos em casa toalha de rosto, e era costume levar a toalha para a cama. Por quê? Naquela época a água era uma bacia ou um jarro que ficava ao lado da cabeceira da cama, e com ele o lenço ou toalha. Mas não é somente isso. Havia 3 momentos, 3 costumes onde lenços estavam presentes para os judeus. O primeiro deles era nas refeições, no jantar, principalmente quando havia o senhor da casa, e o servo preparava seu jantar, ele sentava para comer. O servo não se assentava com ele, mas ficava no exercício de outra tarefa, ou ao longe, fora da visão de seu senhor, enquanto o observava comer. E uma vez que o seu senhor terminava de comer, ele usava do lenço para limpar a barba, limpar a boca, e colocava o lenço em cima da mesa, ao lado do prato, ou lançado de qualquer maneira, ou dobrado, para indicar 2 coisas quando o seu servo voltasse e ele não estivesse sentado na mesa. O lenço lançado de qualquer maneira, desarrumado,
significava, ou significa, não sei se isso perdura até hoje, nas famílias mais ortodoxas, mas significava que ele estava satisfeito, ele havia terminado, ele não retornaria para continuar comendo. Mas se o lenço estivesse disposto de forma dobrada, no jantar ou no almoço, qualquer que fosse a refeição, ele estava dizendo que ele havia comido, saía, mas retornaria. Aleluia. Esse é um detalhe importante. Glória a Deus. Existia um segundo costume, desde a juventude, e todo judeu novo, desde a infância, conhecia, porque no dia em que ele iria se casar, ele precisaria fazer isso. Quando ele ficava noivo e namorado, e não namorado, de uma moça, ele saía e viajava da sua casa, ou independente da distância, ele saía de sua casa, ia para a casa da noiva, conhecer os seus pais, conversar com eles, ver as condições financeiras da noiva, se ele teria ou não condições de pagar-lhe o dote. Ele levava um lenço a tiracolo. O seu lenço a tiracolo, depois de uma boa conversa a respeito do noivado, das condições, ele levantava e ele saía para ir embora. E no ato de se levantar e sair para ir embora, para não ter que constranger a família na sua resposta, seja sim por alegria ou não, muito menos o não, ele lançava o lenço atrás da porta de saída da rua, pela qual ele saía, se fosse a porta da frente, fosse a porta dos fundos. Duas portas eram costume nas casas um pouco melhor socialmente. Fora isso, era uma porta de entrada com algumas janelas. Mesmo assim, muito poucas, se a condição fosse menor. Então, nessa condição social média, no máximo duas portas. Ele entraria por uma, poderia sair pela mesma que entrou, ou poderia sair por trás, ou pela porta que seria dos fundos, se a rota dele fosse essa. O fato é que o lenço era jogado atrás da porta, indicando que, se os pais da moça vissem que o lenço estava atrás da porta, eles sabiam que ele iria, mas voltaria para se casar. O noivo entraria novamente para buscar a sua noiva. Mas se o lenço não estivesse lá atrás, a resposta era não, e não havia constrangimento em relação a isso, e a moça estava livre para se casar com quem quiser. E havia um terceiro costume, o costume da hospitalidade, e é neste que eu mais me apego para mostrar a vocês o significado disso, a importância que isso tem para nós. A hospitalidade. Todo judeu que é recebido ou era recebido na casa de alguém, naquela época, ele tinha um quarto reservado, seja numa estalagem, seja numa hospedaria, seja onde for, na casa de amigos, até mesmo na casa de parentes. Ele ia para o quarto dele, havia bacia com água, havia um lenço ou uma toalha de rosto dobrada ali, disposta ali. E ele, ao dormir, ele enxugava-se com aquela toalha ou com aquele lenço que ficava ao lado da sua cabeceira. Pela manhã, se ele estivesse viajando, se ele estivesse de passagem, geralmente se levantava bem mais cedo que os demais, para não dar trabalho para os anfitriões, e ele preparava as suas coisas, mas ele deixava o lenço dobrado sobre o lugar onde ele colocava a sua cabeça, como uma forma de dizer: muito obrigado, eu voltarei. Era uma expressão de gratidão para com aqueles que o receberam, e também uma palavra de promessa a respeito do seu retorno. Notem vocês muito bem que antes desse texto que nós lemos de João, capítulo 20, versos de 1 a 10, quando Maria Madalena vai lá, na sexta-feira, o texto diz que quando Jesus morre, quem é que vai tirar ele da cruz? Dois homens: José, que era de Arimateia, e Nicodemos, dois discípulos ocultos de Jesus, pois eles eram membros do Sinédrio, e eram ocultos porque tinham medo de ser descobertos e expulsos, e talvez até mortos. Mas eles tinham contato com Jesus, andavam com Jesus, creram em Jesus,
E agora José de Arimateia faz uma coisa impensável. Ele pega um sepulcro, sua maior riqueza familiar. Pois o seu sepulcro não é um sepulcro pequeno para uma pessoa só. Vocês estiveram lá, entraram nele. Mas um lugar que ao longo da sua vida, ele preparou com as suas economias para guardar para a sua família, devido à importância também que sua família tinha e representava. Agora ele pega o empenho da sua vida, ele pega a expressão da sua família, não só no presente, mas no futuro, e entrega isso para Jesus. Meu Deus! Não havia ninguém nunca sido posto naquele lugar. Ele havia sido esculpido numa rocha, num jardim. Sabe que jardim, né? Eu só vi por foto, quem sabe Deus? A cruz do ano 19. Eu creio. Aleluia, eu não sou ainda essa live. Deus permitir, nós vamos ver. Se não vir aqui, nós vamos ver com Jesus. Fica tranquilo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem crê nisso, amém? Eu creio. Glória a Deus por isso, aleluia. E ninguém havia sido posto naquele lugar. Ele pega isso e entrega para Jesus. E o que Jesus faz no domingo de manhã? Duas coisas. Glória a Deus. Aleluia. Não, gente, Jesus é apaixonante. Não tem como ter paixão pela igreja de Cristo se você não tiver paixão por Cristo. Não tem. E sabe o que é mais maravilhoso nisso? O cuidado que Jesus tem conosco. E não só com José de Arimateia, mas com esse ato ele está dizendo para toda a humanidade: obrigado por terem me recebido. Eu estou indo, mas eu vou voltar para vocês. Eu vou voltar para estar com vocês. Capítulo 14 do Evangelho de João. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus está dizendo: eu hospedarei vocês. Vocês me hospedaram, eu hospedarei vocês. Se não fosse assim, eu também teria dito: eu vou preparar um lugar, e se eu for vir outra vez, porque onde eu estiver, você esteja comigo. Aleluia. O lencinho estava lá dobrado para dizer: José, muito obrigado. Eu vou voltar. E não só para José, mas para todos os seus discípulos. Os lençóis desarrumados ao chão estavam dizendo o seguinte: eu terminei. Terminei, mas o lenço está dizendo: eu vou voltar. O lençol estava lançado, mas os lenços estavam dobrados. Eu terminei o que eu vim fazer, mas eu vou voltar. Obrigado pela hospitalidade. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Salvador, do nosso Senhor. Você pode dizer: Senhor, tu és digno. Você pode dizer aí no seu lugar: tu és digno. Tu és digno. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te adorar nessa manhã, Senhor. Eu quero te bendizer nessa manhã pelo teu cuidado, pelo teu zelo, porque o Senhor, ó Deus, de fato interviu, venceu, morreu, venceu, Senhor, para abrir o livro, desatar os seus 7 selos, cumprir todo o prazer e satisfação de Deus e nos dar a garantia de uma fé viva, uma fé fortalecida, uma fé firme, não no homem, mas naquele que, com o homem, sendo homem e Deus, esteve entre nós, foi para o Pai, não nos deixou órfãos e disse que voltará. E nós estamos sentindo que esse dia está chegando. Muito obrigado, porque o Senhor cumpre a sua palavra, fortalece a nossa fé, Senhor, no caminho, em nome de Jesus. E se alguns de nós, ó Deus, como os 2 no caminho de Emaús, mesmo tendo andado com o Senhor, ó Deus, tinham em seus corações a superficialidade da sua palavra, mas foi por meio da sua palavra mesmo que o Senhor os trouxe de volta ao caminho e os apontou para Jerusalém, e eles voltaram correndo, Senhor, para compartilhar aquilo que o Senhor deu a eles.
Faz assim conosco, Deus. Fortalece o fraco, levanta, Senhor, o caído, junta o quebrado e glorifica o teu nome através da sua igreja, do seu povo, em nome de Jesus. Muito obrigado. Eu queria convidar os irmãos para a gente cantar Hosana, e quero convidar você a se colocar de pé e pedir: Senhor, oh Senhor, muito obrigado, Deus. Eu quero dizer para você, não perde nada não. Às vezes termina a mensagem e você fica assim: o que vem agora? Olha, não para não. Permanece com o Senhor aí. Permanece com o Senhor. Eu posso cantar com vocês? Me permite? Eu não sei se eu vou cantar ou se eu vou chorar mais que eu canto. Mas de uma forma ou de outra eu quero louvar o Senhor junto com vocês agora, com esse entendimento, com essa compreensão do que significa tudo isso que nós ouvimos aqui. O fato de podermos ter entrado pela porta, não pela janela. Porque quem entra pela janela é o ladrão. E você não é ladrão, amém? Eu creio que você não é. E se um dia foi, você não é mais. Porque o Senhor te libertou. A sua alma pode cantar: salva-nos, Senhor, desde o céu. Porque não pense você que o ato de salvação de Jesus terminou. A igreja está sendo conduzida em salvação até o dia de Cristo. Você pode cantar? Vamos louvar? Aleluia! Aleluia, irmão. Você tem os olhos da fé. Eu vejo sua
sua expressão, tudo aquilo que nós deveríamos talvez dizer daquele que é único e exclusivamente divino. Mas eu quero dizer para você, não se preocupe com isso, porque o Espírito Santo falará por seu intermédio, fazendo com que tudo que você tem para falar a Jesus seja o reflexo da expressão da sua glória para Ele mesmo. E nesse dia, ou até esse dia chegar, dedique toda a sua vida, o seu esforço, porque aquilo que era impossível para nós aconteceu por meio dele. Ainda que nós não sejamos mais devedores ao Senhor, porque nós nunca teríamos como pagar o que Ele fez por nós. Por isso a graça nos foi dada. E a graça tem um nome, Jesus. Eu quero dizer que a nossa vida é tudo que nós podemos dar a Ele. Então, creia a sua vida. Ele é digno de receber a sua vida, a expressão, a sua palavra, suas palavras, seus pensamentos, seus sentimentos, suas ações. Peço ao Espírito Santo que te ajude a ressignificar muitas coisas da sua vida, para que você dê ali tudo que você pode, o seu potencial, seu passado, o seu presente, seu futuro, porque Ele vai voltar para nós. Deus abençoe vocês. Obrigado pela hospitalidade, pastor Hermes, pastores, Dudu, muito obrigado. Amo vocês, viu? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe, é algo. Eu não gosto dessa palavra bicho, porque ela traz um conceito de uma nova era, mas você vai dizer, Deus é um Deus sobrenatural que conhece todas as coisas, é o mesmo Espírito que trabalha em todos nós, e Deus vem falando as mesmas coisas de uma forma diferente, uma sequência de raciocínio espiritual maravilhoso. Relação, mente, transformação, visão de estrela, visão de caminho, visão do direcionar, sabe, transformar, e essa palavra maravilhosa dessa manhã para nos alimentar, nos rechear da glória de Deus. Vamos ficar, fala do coração, aleluia. Eu não estou me contendo. De tanta alegria. Glória a Deus. Eu trabalhava na Caixa Federal. 20 anos eu trabalhei na Caixa. Lá pelos idos de 80, 78 a 80, eu tinha duas amigas que precisavam muito de Deus. E elas vinham conversar comigo no final do trabalho, e eu falava de Jesus para elas. E um dia eu escrevi, na semana do casamento de Soninha, eu escrevi uma carta para a Soninha, dando conselhos para ela ser uma boa esposa. E ela era muito temperamental, e eu dava conselhos para ela. E quando eu terminei de datilografar uma carta, a minha amiga chegou e falou assim: o que você está fazendo? Eu falei: estou escrevendo uma carta para minha irmã que vai casar. E ela falou assim: posso ler? E eu dei o rascunho para ela, e ela falou: eu vou levar para casa, amanhã eu trago, tá? Eu falei: tá bom. E ela levou o rascunho, cheio de conselhos com textos bíblicos. E no dia seguinte ela deixou a carta em cima da minha mesa com um bilhete: você não escreveu para sua irmã, você escreveu para mim. Você não quer me ensinar sobre esse Jesus? Eu falei: quero. Vamos marcar quarta-feira. E aí eu chamei a Alice, sua mãe. Eu chamei a Alice, que era uma amiga minha, que tinha os menininhos. E eu tinha os meus menininhos. Então, nós começamos toda quarta a estudar a Bíblia. Toda quarta. 13 anos nós
nós estudamos a Bíblia toda quarta-feira. E esses meninos, que eram um atrás do outro, né? Quando a Alice voltava de licença maternidade, ela estava grávida. Né? Foram 4 meninos, né? E esses meninos cresceram na casa junto com os meus meninos. E eu lembro que Deus usava muito a minha mãe. E um dia nós fomos lá na sua casa orar por vocês, mais especificamente pelo terceiro filho. E Deus usou mãe e falou que vocês seriam usados por Deus poderosamente. E eu me lembrei quando a Alice falou comigo assim: Ilma, meu marido não quer mais que eu vá na igreja. Ele disse que se eu for na igreja, ele separa de mim. Você lembra disso? Eu falei: Alice, não é a igreja que faz a gente ser crente, é dentro de casa também. Você vai continuar lendo a sua Bíblia, fazendo o seu devocional, mas ele permitia ir lá em casa, só não podia ir na igreja. Então toda quarta ela recebia a palavra. E aí eu falei: seja crente dentro de casa. Seus filhos vão ver você servindo a Deus dentro de casa. E a gente levava esses meninos para a escola dominical. A gente levava. Então, quando eu vejo hoje Tutu e Léo, só me fazia mudar. Eu só via eles pequenininho ali, gente. Eu só via eles pequenininho ali. Fale de Jesus para os seus colegas de trabalho. Viva Jesus na sua casa, na sua família. O exemplo de Alice está aqui nesses meninos. São 3 pastores, né? 3 pastores. Então hoje a gente vê o que é uma família que serve a Deus. Irmãos, esse mundo vai de mal a pior. Se a gente não criar os filhos da gente nos princípios da palavra de Deus, o mundo pega para eles. O inimigo quer pegar o lugar dos nossos filhos na igreja, na escola dominical, é aprender a palavra e é vivendo a palavra dentro de casa. Eu falei aqui ontem, Léo, sobre revelação, espírito de sabedoria e de revelação. Quando a gente tem a mente transformada. E como eu fico feliz de ver hoje a revelação que Deus te deu dentro desse texto. Texto que eu e o Bruno Celso conversamos sobre esse texto. O Bruno estava na barraca ontem. E o Bruno falou: mãe, olha aqui. É uma mesma revelação. Ele estava ali falando, quando Jesus falou: não é chegada a minha hora. Porque ali ele não estava falando do milagre, ele estava falando do sangue que ia ser derramado. Então é tão lindo a gente ver isso. E eu quis compartilhar isso aqui com os irmãos, porque tem vários pais aqui, várias famílias aqui. Faça da sua casa um santuário. Nossos filhos cresceram ouvindo a palavra de Deus, aprendendo a tocar lá, dedilhar, eles compravam tudo quanto é instrumento para eles. Então, que o exemplo de Léo e de Dudu são 2 frutos, né, desse trabalho, 2 frutos de um evangelismo, 2 frutos de uma mulher que se dispôs a servir a Deus, mesmo quando o marido ameaçou, quando disse que não queria, ela nunca deixou de servir ao Senhor. Uma guerreira, uma guerreira. Eu só agradeço a Deus. E aí o desafio está lançado para aqueles que querem tomar uma posição, né? Não é? Agora, de ter essa revelação de Deus. Deus quer revelar para todos nós, gente. Quando você estiver lendo a Bíblia, Deus quer te mostrar os tesouros escondidos, como eu falei. Esses tesouros estão lá na palavra. Mas a gente só vai descobrir, encontrar esses tesouros quando a gente buscar. Buscar, está lá. São as pérolas, pedras preciosas que a gente tem que escavar. Tesouros escondidos, escavar na oração. Na oração, a estrela está nos guiando para a revelação, né? Não foi o tempo. A estrela está nos guiando. Vimos a sua estrela no Oriente, viemos adorar. Siga a estrela, você vai achar os tesouros escondidos, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. E eu fico muito feliz porque nós crescemos juntos, hein, Léo, né? Uma época que ele ficava à frente na sala, assim, nas aulas, né? Era uma série à frente por causa da idade, mas ele reprovou e a gente pegou. Falei: agora eu alcancei ele. Eu alcancei ele. E a gente foi estudando um tempo junto e a gente ficou muito próximo.
E eu fico muito feliz, mas mais do que vocês, porque eu conheci o meu irmão e eu conheço mais do que vocês. Eu tenho mais do que a Soraya em alguns aspectos. Eu outros você conhece mais. Mas eu fico muito feliz e orgulhoso, porque quando eu olho para o Léo, ele sabe disso, que eu falo para ele isso. E a gente olhava para o Léo e falava assim: rapaz, esse rapaz aí não vai dar nada não. Léo era um cara difícil, era sempre muito legal, um cara muito da amizade, malandrão, né? Bem malandro, mas não tinha muito compromisso e responsabilidade com as coisas. Quando eu olho o Léo hoje, cara, eu fico muito orgulhoso dele. Eu vejo um homem comprometido, pai, marido, pastor, servo, e eu fico muito orgulhoso disso. Apesar de ele ser meu primogênito, né, sempre honrei ele nesse sentido. No meu aniversário fazia conta dele estar ali presente, mais do que as outras pessoas, eu queria que meu irmão primogênito estivesse ali. E ele saía das viagens que ele tinha, né? E vinha só para estar no meu aniversário. E aí as pessoas falavam: não vai dar nada. Hoje eu vejo meu irmão assim como uma grande referência para a minha vida. É um grande amigo, que sempre conversa das coisas de Deus e desses tesouros, né? Quando a gente está junto, a gente só sabe falar disso, sabe falar de marcado. E no passado a gente falava tanta besteira, né? A gente saía junto, estava sempre junto, mas falava besteira, fazia besteira. Eu sempre era o mais ponderado, né? Não vamos, mas ele me levava, a gente ia, a gente fazia e acabava dando as coisas erradas, mas ele estava sempre me ajudando, me socorrendo para me tirar das roubadas, porque eu não era tão malandro. Eu era o bobinho. Ele sempre me ajudou. Mas hoje eu vejo ele como um homem responsável, trabalhador, dedicado, um servo de Deus. Eu fico muito orgulhoso por aquilo que Deus tem feito na vida dele, por levantado como referência. E tudo tem a ver com isso que ele falou. Porque lá atrás alguém investiu vida. Investiu na vida. Podia falar assim: não tem nada a ver com você, deixar para lá. Mas investiu na minha mãe, investiu na minha família, investiu na gente, não desistiu, perseverou, mesmo diante da dificuldade. Hoje nós estamos aqui. Então invista nas pessoas. Você não sabe o que Deus tem para elas lá no futuro, você não sabe. Deus tem algo maravilhoso, alguém do seu lado, do seu vizinho, do seu parente. Invista nelas. Tenho certeza que você vai se surpreender, como a gente também tem surpreendido cada dia mais. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, Deus cavou fundo no teu coração hoje, eu tenho certeza. Ele já vem fazendo isso desde o começo. Mas hoje foi maravilhoso, mais assim como as outras também, completando tudo que ele tem falado. Ele continuará fazendo isso durante o decorrer todo esse retiro. Então vem para cá na expectativa mesmo, vem na expectativa, maior a entrega, maior a recepção de Deus na nossa vida. Sabe, alguém pergunta assim: por que isso acontece isso no retiro? É porque aqui no retiro você vem para isso. Você podia fazer isso só na igreja, meu irmão. Vir nessa expectativa de ter de Deus, de receber de Deus, de mergulhar em Deus, porque Deus também tem a expectativa de derramar sobre você o tempo todo, lá no quarto, lá na sua casa, lá onde você estiver. Deus quer dar esse mesmo potencial de intimidade que Ele dá aqui, porque aqui você vem mais disposto a receber. Se você estiver sabendo a disposição de receber lá, você também vai receber de Deus a mesma porção. A gente usa em todo lugar, como nós ouvimos ontem à noite, em todo ambiente, não só os espirituais, não só a igreja. Amém? Glória a Deus, feche teus olhos, vamos agradecer, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer nesta manhã gloriosa, tão edificante, tão prazerosa, de tanta satisfação em Ti, de tanta alegria, de quebrantamento por entender, ó Pai, a profundidade da sabedoria do Teu conhecimento. Por isso que Paulo diz: eu descobri algo que é maior que todo o resto. Quando eu descobri que a superioridade do conhecimento que é em Cristo Jesus, comparado ao que eu tenho, não tem valor algum, porque isso é maravilhoso, Senhor, é glorioso. Quando nós entendemos que está tudo lá, o tempo todo esteve ali, mas a gente não tinha o desejo de buscar como deveria, e agora a gente percebe como é gostoso. Amém. Como é gostoso desfrutar disso, Pai. Quando a gente conhece, descobre esses tesouros, quando a Bíblia diz, é como aquele homem que achou aquela pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha para ter aquela pérola. Era como um homem que achou um tesouro escondido naquele terreno, vendeu tudo que tinha para poder pegar aquele terreno, porque é algo de maior valor que todo o resto. E quando nós percebemos isso, a gente se alegra, porque realmente Tu és a nossa plenitude, ó Deus. E nós ficamos felizes por isso. Muito obrigado. Continua nos dando mais disso em nossas vidas em todo o tempo, não somente aqui. E logo mais à noite, Deus, possamos novamente ser tomados pela Tua glória. Que a comunhão seja perfeita e tremenda em nossas vidas em todo o tempo.
Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.